Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da carta do apóstolo Paulo, aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, 8 e o capítulo 9. Capítulo 7, Paulo ele vai falar sobre arrependimento e reconciliação. Como eu disse no início dessa carta, essa carta é uma carta pessoal. Em toda a carta, vemos Paulo trazendo assim um teor tão pessoal da sua caminhada, do que ele passou, do que ele sentiu. O capítulo 7, Paulo começa fazendo uma exortação à pureza e ao temor do Senhor. Olha o verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, Paulo ele vai falar sobre a pureza e o temor do Senhor. Ele usa uma palavra aperfeiçoando. Paulo vai falar muito do aperfeiçoamento, é o desejo de Deus que eu e você venhamos a nos aperfeiçoar, ou seja, de glória em glória, de fé em fé, dia após dia somos transformados, somos aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo. O verso 2 até o verso 9, Paulo fala da alegria pela reconciliação. Aqui Paulo traz um teor tão pessoal. Paulo vai expressar a alegria dele pela resposta dos coríntios à sua carta anterior. Verso 8: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus deseja e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Lembrando que Paulo escreve a primeira carta devido aos problemas daquela igreja, e Paulo está feliz pela resposta dessa igreja à sua carta. Deixa eu ler o verso 5 para você ver esse cunho pessoal do apóstolo Paulo na carta aos 2 Coríntios. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Como eu disse, é uma carta muito pessoal, e aqui Paulo ele fala dessa alegria, e ele fala também da tristeza que sentiram foi produtiva, levando ao arrependimento. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, vai nos falar que um bom sermão é aquele que faz você chorar, não aquele que faz você rir. Então, uma tristeza, tristeza pelo pecado, tristeza pela desobediência, tristeza por tudo aquilo que fere a santidade de Deus, essa tristeza é boa. É a tristeza que vai gerar alegria, a alegria da restauração, da salvação. É isso que Paulo está nos dizendo. Quando nós vamos no verso 10 ao verso 10 ao 13, Paulo ele fala a diferença entre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela gera morte. A tristeza, segundo Deus, ela gera restauração, porque ela gera arrependimento, gera salvação. Deixa eu te dar um exemplo prático. Apóstolo Pedro e Judas Iscariote. Judas, o que nós vimos? Uma tristeza gerada pelo mundo, um remorso. O que ele faz? Após entregar Jesus, ele vai tirar a própria vida. Pedro nega Jesus, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Mas Pedro se arrependeu. O que nós vamos ver? A restauração dele junto à mar da Galileia. Jesus vai até ele e por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Então a tristeza, segundo Deus, vai gerar arrependimento e salvação. O verso 14 e 16, ele fala sobre o consolo de Tito e a renovação do afeto. Eu preciso ler isso com você. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram.
Da mesma forma que era verdade tudo que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro, e a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em você. É um coração de um pastor que olha para a igreja que ele estabeleceu, que ele está acompanhando de longe, e ele fala que realmente que ele confia neles. Aí você percebe que nessa segunda carta, essa igreja está totalmente diferente da igreja da primeira carta. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, nós temos aqui a generosidade no corpo de Cristo. Capítulo 8 trabalha muito a generosidade. O verso 1, o verso 7, Paulo fala do exemplo das igrejas da Macedônia. Paulo vai destacar a generosidade dessas igrejas, igrejas da Macedônia, que mesmo em grande pobreza doaram com alegria e liberalidade. Aqui nós temos um dos textos que é tão forte sobre a contribuição, e é um texto que nos ensina muito, muito, muito. Vale a pena você ler com muita atenção. Essa igreja da Macedônia realmente ela vai alegrar o coração do apóstolo Paulo pela generosidade delas. Deixa eu ler o verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então nós temos aqui Paulo falando da generosidade, e aí ele começa aqui no verso 8 ao verso 15 falando da graça de dar. E aí ele pega o maior de todos os exemplos, que é Cristo, que é Cristo. Por quê? Porque ele sendo Deus, não se apegou na condição de Deus, mas se entregou por mim e por você. Ao ponto do escritor da carta aos Hebreus, daqui a pouco nós chegamos nela, ele vai falar que eu e você fomos comprados, não por ouro e não por prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que é muito mais valioso do que o ouro e do que a prata. Então existe uma graça em dar. Deus ama aquele que dá, aquele que é generoso. Deixa eu te dar um conselho: treine o seu coração à generosidade. Não permita que esse mundo, que jaz no maligno, influencie o seu coração. Ah, pastor, eu vou fazer papel de bobo. Não, você vai estar semeando, e o Deus que está vendo você semeando, como na carta aos Gálatas, a próxima que nós vamos ler, ela nos ensina: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Paulo fala da condição de Cristo, que se fez pobre para que nos enriquecesse, e ele vai incentivar a doação proporcional de acordo com os recursos de cada um. Eu acho isso muito lindo, porque a obra de Deus não é para ser feita por meio de uma pessoa, é a soma de todos. E todos vão fazer, mas cada um vai fazer conforme a sua força, na proporção do que ele tem recebido de Deus. Verso 16 ao 24, ele vai falar aqui da administração responsável. Paulo apresenta Tito e vai apresentar outros irmãos como administradores confiáveis da coleta. E ele vai garantir aqui a transparência e a responsabilidade do uso desses recursos. Então nós temos aqui a administração responsável. Então, do verso 16 ao verso 24, é a coleta para os crentes da Judéia. Pastor, mas por que eles estão enviando essa oferta para a Judéia? Porque aquela região está passando por uma fome extrema e eles estão ajudando, socorrendo esses irmãos. Essa deve ser a nossa função, sempre socorrer. Se vamos fazer o bem, devemos fazer primeiro aos da família da fé. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, nós temos aqui o princípio da semeadura e da colheita. Paulo, ele continua o mesmo assunto. Se o capítulo 8, ele está tão profundamente falando da generosidade, agora o verso 1 ao 5, ele dá um incentivo à prontidão. Verso 1, não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônicos o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então ele fala dessa prontidão dessa igreja de Corinto em ajudar.
Paulo vai elogiar essa prontidão e vai falar que a atitude dessa igreja inspirou outras igrejas a fazerem a mesma. A mesma. Ele fala: vocês estão prontos para cumprir a promessa que vocês fizeram. Então isso é muito lindo, porque Paulo, como nós vimos aqui no capítulo 7, ele disse: eu confio em vocês, eu confio em vocês. Né? E ele fala que essa oferta ela precisa ser feita com generosidade, não por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria, não por obrigação. O verso 6 ao 11, ele fala do princípio da semeadura e da colheita. Então, quando nós chegamos aqui do verso 6 até o verso 11, ele traz consigo essa realidade, e aí ele vai estar citando aqui, por exemplo, verso 9, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Ele está citando o Salmo 112, no verso 9. Ele está dizendo aqui sobre o princípio da semeadura e da colheita. Paulo compara a generosidade à semeadura. E ele vai dizer: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Entenda, esse é um princípio desde quando Deus criou o mundo. Ouça o que eu vou dizer. Se uma pessoa que não serve a Deus, não teme a Deus, mas ela pratica esse princípio, ela será abençoada por Deus, porque Deus abençoa princípios, princípios. Então coloque esse princípio em prática na sua vida, coloque esse princípio em prática na sua vida. Paulo vai falar aqui que Deus ama a quem dá com alegria e que Deus é capaz de suprir abundantemente todas as nossas necessidades. O verso de número 12 ao 15, Paulo fala do resultado da generosidade. Ele fala que a oferta dos coríntios não só suprirá a necessidade dos santos, mas também levará muitos a agradecerem a Deus. E aí Paulo finaliza esse capítulo exaltando o indescritível dom de Deus em Cristo Jesus. Aqui, ó, verso 14: e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Indescritível. Aqui na nossa igreja, nós ajudamos os missionários ali no Paquistão, ali no Himalaia, na África, e eu sempre recebo mensagem deles, agradecendo, abençoando a igreja. Os pastores ali da África sempre mandam mensagens falando: pastor, nós estamos orando pela igreja. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Olha, a igreja da Judéia, os irmãos ali estão orando. Por quê? Porque vocês foram resposta de Deus na vida deles com a sua generosidade. Seja generoso. Seja generoso. Quero abençoar a sua vida. E amanhã, se Deus permitir, eu vou estar aqui com você para que possamos terminar o livro de 2 Coríntios. Então amanhã nós vamos ler 4 capítulos. Capítulo 10, 11, 12 e o capítulo 13. São capítulos menores, mas vamos ler 4 capítulos para, assim, encerrar mais um livro da Bíblia. Eu te encontro aqui amanhã. Deus te abençoe.